Eu queria mostrar mais um exemplo do que eles fazem com as notícias. Quando digo eles, é os manipuladores e os programadores do projeto Monarca, em que eu estou inserida, e falo no meu caso particular. E então eu vou mostrar a notícia que estava hoje, a primeira notícia que estava hoje no Google Notícias, que é onde eu costumo ver as notícias todos os dias, não por informação, porque apesar de, claro, muitas notícias serem verdadeiras e apenas são sempre dispostas de uma maneira particular, são sempre usadas em serviços de inteligência, em operações de inteligência, mesmo quando são verdadeiras. Tem sempre palavras postas, tem sempre... A estrutura é sempre organizada de uma forma específica, com palavras-chave específicas, porque as notícias são usadas pelos serviços de inteligência em várias operações, não só do projeto Monarca, como em várias operações de inteligência. Como eu já mostrei, não é? Até um pivô alemão a dar testemunho disso e dizer que ele mesmo tinha sido um agente de inteligência e que sabia que na Europa isso é o comum. Muitas vezes até são os agentes de inteligência a escrever as notícias todas e os jornalistas só assinam. E eu tenho tantos exemplos disso, então com a rádio. Há uns anos e tudo, inclusive é uma pessoa que é dona de rádio, que tem uma loja de informática, que era engenheiro informático, chegou-me a explicar exatamente como funcionava a coisa. Que as rádios, e ele mesmo dizia que ele não tinha uma rádio, trabalhava numa rádio ao fim de semana só, e não tinha uma rádio, não era porque ele não queria, porque ele tinha o equipamento todo, mas era exatamente porque eles não podiam fazer senão o que as autarquias mandavam, e qualquer coisinha, as autarquias telefonavam ou a pedir uma programação específica ou a bloquear uma programação específica. E isto acontece nos dias de hoje. A ditadura não foi no tempo do Salazar só, e não foi no tempo do Salazar de quem, não. Isto continua a acontecer. E ele próprio me testemunhou isso. E ele era membro da Rotary. Ele até na loja, agora não sei, que não vou lá há um bom tempo, mas quando eu fui, tenho provas disso, que eu gravei muitas vezes lá coisas, tinha até um diploma da Rotary, que pertence à maçonaria. Digamos que é um apêndice ligado à maçonaria. Não pertence, mas é ligado à maçonaria, é muito usado para a maçonaria e é tipo um instrumento também maçónico. Então, agora vou direito ao assunto. Portanto, esta era a notícia. Esta notícia saiu ontem, dia 30, antes ainda de eu ter feito os vídeos e ter começado a preparar tudo o que eu expus ontem na internet de provas por causa do assassinato daquele ator americano chamado Pantera Negra. Esta notícia já tinha sido publicada. Foi publicada nessa altura, mas só apareceu hoje. Mas, segundo a informação de hoje, quando eu tirei aqui a captura de ecrã, pode-se ver aqui, diz que foi há 23 horas. Portanto, aqui, quando eu fiz a captura de ecrã, eram 14h53. Portanto, era para aí uma hora. Devia ser uma hora, um e pouco. E então esta notícia fala sobre extremistas negacionistas do coronavírus tentam invadir o Parlamento alemão. E depois o que é interessante aqui que tem a ver com a história? Havia bandeiras do Reich entre os atacantes do Bundestag. Portanto, aqui fala em símbolos do nazismo, não é? E relembra o nazismo, através do uso de símbolos nazis. E diz que depois abri a notícia porque eu só consegui gravar isto. Entretanto, quando eu gravei isto, disse que ia fazer um vídeo, que já tinha outro vídeo para fazer, outra prova. Tive aqui uma manobrazinha de distração em casa e não pude continuar a gravar, por isso é que não se vê aqui a fotografia. Passado uns 5 minutos, vou às notícias, depois da última vez de ter estado aqui a ver isto, vou às notícias, a notícia simplesmente tinha desaparecido. Exatamente como ontem, no Google, e está aqui a prova, não é? Porque eu tirei a prova. E aqui vê-se que é do Google Notícias. E exatamente como o que aconteceu ontem daquelas notícias do Pantera Negra, do tal ator, coitado, que foi assassinado, exatamente a mesma coisa. Eu tinha tirado algumas provas, mas tinha estado a ler a notícia, e quando li a notícia parei de estar a tirar as capturas de ecrã, né? Porque vi que tinha a ver com tinha a ver com o que eu tinha estado a escrever e tudo isso, e parei para estar a ler a notícia. E quando eu fui de novo, passados uns 5 minutos, para tirar as capturas de ecrã da notícia, para mostrar com prova, a notícia tinha desaparecido, porque eles sabiam que eu ia usar. Eles querem que eu veja, mas tentam depois evitar que eu use, não é? Que eu mostre, que eu denuncie. E hoje aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi as 2 únicas vezes, nunca me aconteceu isto antes. Eu costumo tirar, pronto, geralmente também tiro, não sei se me aconteceu, porque eu costumo tirar logo as capturas de ecrã e não costumo voltar a procurar as notícias. A verdade é que hoje e ontem aconteceu isto e nunca me tinha acontecido.
E então, depois fui procurar na internet, não é? Porque já aqui não aparecia a notícia, e a notícia falava que, portanto, que esta invasão aconteceu no sábado. Portanto, no mesmo dia em que eu publiquei o que vou mostrar. Portanto, este evento ocorreu no sábado, ontem foi domingo, ontem, em que usaram os símbolos do Reich, portanto, do nazismo. E o que é que isto tem a ver comigo? Isto tem a ver comigo porque eu, no sábado, exatamente, quando eles dizem que isto aconteceu, apesar da notícia ter sido publicada só ontem, à hora do almoço, e ter-me só aparecido hoje, mas o ocorrido diz que foi no sábado, ao final da tarde, começo da noite. Eu, durante a tarde de sábado, antes disto ter acontecido, este evento, vou mostrar aqui. Não é aqui. Devo ter aqui aberto. Ai, já não tenho. Tenho que abrir aqui o Facebook. Está aqui. Olha logo aqui. Foi a última vez que eu estive a ver. Eu tenho aqui esta publicação. Vou mostrar as publicações todas, de princípio. Portanto, isto é a minha cronologia, né? Estamos a ver do princípio. E eu tenho aqui, esta é a minha última publicação de ontem a denunciar, portanto, o assassinato daquele ator americano. E é nesta publicação aqui. Esta publicação, portanto, é de há 2 dias. É de sábado. E eu, como já expliquei, uso os comentários das publicações e as respostas aos comentários. Eu faço como um apêndice para ser tipo anexos da publicação, para dar uma estrutura à aplicação como se fossem subpastas, para usar a publicação como um blog, portanto, e meter informação extra ligada ao assunto da publicação. Faz assim, cria assim uma estrutura de coisas relacionadas, mas separadas ao mesmo tempo, porque há coisas que ficam mais entendíveis assim. Isto eu expliquei para mostrar, portanto, a minha última resposta aos meus comentários desta publicação, que é tudo feito por mim, né? Como eu digo, os comentários são tipo um anexo da publicação e as respostas aos comentários são como subanexos, é como se fosse uma árvore, né? Como se fosse uma pasta dentro de outra pasta, dentro da pasta, para organizar a informação. E então, portanto, a última postagem que eu pus nesta publicação foi isto. Exatamente no mesmo dia em que aconteceu o tal evento. Eu comecei a ver isto à tarde. Atenção, eu não procurei, não pesquisei nada com Auschwitz. Isto apareceu no meio de outras coisas que eu estava a pesquisar, de força e não sei o que, não tinha nada a ver com... Nunca escrevi nas pesquisas de Auschwitz ou de nazismo, não pesquisei nada que tivesse a ver com nazismo ou com Auschwitz, nem nenhuma palavra que indicasse. Isto apareceu-me no meio de outras publicações e eu também gravei isto, porque achei que tinha tudo a ver com a história. Com a minha história, né? E de outras pessoas, porque envolve a história de muita gente isto. E então fica claro isto. E por causa disto, por eu ter metido isto no sábado e ter à tarde visto isto, depois eu fiz isto no PowerPoint, não estava assim. Isto estava Auschwitz, portanto a imagem que se vê, que diz Auschwitz, e embaixo dizia 75 anos depois do fim. Eu recortei essa parte e coloquei aqui o stop, fui a buscar a internet, sinal proibido, sinais proibidos, e depois de stop, não sei o quê, e depois eu portanto, depois meti o sinal aqui nesta imagem que está por baixo. E criei esta imagem toda assim. Então, como eu explico, eles fazem sempre isto. Qualquer coisa que eu faça, que seja assim o tópico principal ou algo assim, no caso isto acaba por ser o que mais explicação no dia também, até porque no que eu estou metida, e tudo tem muito a ver com o sionismo, no que eu estou metida, que fui metida, atenção, não meti. Mas eu vou falar disto, o Projeto Monarca.
E então, como eu publiquei isto, eles logo de seguida arranjaram maneira. O que é? Quando a gente pensa em Auschwitz e nazismo, associa logo à Alemanha. Então eles foram logo arranjar na Alemanha uma notícia de última hora, que tinha que ser no mesmo dia, para eu perceber, porque se é muito antiga, às vezes eles até fazem isso, mas se for muito antiga, eles às vezes põem uma atualização, não sei o quê, para me dar a dica. Mas eles usam isto, as notícias, como forma de mandar mensagens para as vítimas. A mensagem pode ser de intimidação, pode ser de chantagem, pode ser de influência. Muitas vezes eles também querem influenciar-nos a fazer algo. Quando a gente está a fazer algo, eles muitas vezes querem levar-nos a que a gente faça de determinada maneira, ou quando a gente está perto de uma ideia que a gente faça algo, eles também são muito subtis. De maneira que é isto que é o Projeto Monarca, né? É de controle mental. É um programa de controle mental. Portanto, é controlar realmente a mente das pessoas, é tentar induzir as pessoas, é tentar chantagear, fazer parar as pessoas em coisas que eles não têm interesse. É exatamente isto, não é? Por isso é uma forma de indução, de chantagem, de assédio, de ataque, pronto, consoante os interesses deles naquele momento, relativo à vítima, relativo à pessoa que eles estão a programar e a controlar. E então isto aqui é mais uma outra prova do que eu digo, que tudo o que eu faço eles usam de mimetismo. Eles imitam e metem logo em canais, é aqui, é mandando-me para o pé de mim, por exemplo, como aconteceu ontem, das t-shirts, mandando para o pé de mim pessoas com uma mensagem que tem a ver com o meu dia, porque eu fui o caminho todo a ouvir a música The War is Over, chego lá, It's Not Over. A guerra está terminada, chego lá, não está terminada. Nós lutaremos. Também era o tema, né? Porque eu pus The War is Over, a guerra está terminada, vou ouvir essa música, porque tinha sido o que eu tinha estado a pesquisar para as minhas publicações acerca de luta. Como se pode ver, não é? Que eu já tinha publicado antes de ontem. E é isto que eles fazem o tempo inteiro. Tudo o que eu faço de relevante em cada dia e tudo, eles fazem questão de, ou nesse dia ou mais tardar no dia seguinte, através de notícias, mas não é só através das notícias. Aqui, por exemplo, eu publiquei isto sobre o nazismo, logo no dia a seguir saiu a notícia, não é? Acerca da Alemanha e de símbolos nazis. Que eu pus aqui um símbolo, pronto, Auschwitz, fim de Auschwitz, está a dizer que é o fim do nazismo, não é? Subentende-se logo. E não foi a primeira vez, uma vez tinha estado a falar do nazismo e de juízo e não sei o quê, eu até publiquei isso. E no dia a seguir era uma notícia, não no dia a seguir ou no mesmo dia, já não me lembro, mas isso pode-se ver nas minhas publicações mais antigas. Era uma notícia de uma juíza que tinha simpatias com o nazismo e não sei o quê. É isto que eles fazem o tempo inteiro. Eles tentam. Isto é uma maneira, eles não fazem isto para lhes fazer companhia. Isto é uma maneira deles mostrarem. Como vezes a gente sabe tudo o que tu fazes, está-te a controlar a cada segundo, a gente sabe tudo o que tu estás a fazer. Tudo o que tu publicas, tudo o que tu fazes, tudo o que tu. Para cada lado que tu vais, a gente está-te a vigiar constantemente, estás constantemente vigiado. É uma maneira deles nos acossarem, nos fazerem sentir, portanto, controladas. E é por isso que eles fazem isto o tempo inteiro. Eles fazem isto o tempo inteiro. Eu publiquei isto de Auschwitz logo no dia a seguir, referente ao mesmo dia, ao fim da tarde. Isto foi feito à tarde. Foi publicado ao fim da tarde, mas foi feito à tarde. Eu tive ainda que fazer isto no PowerPoint. Ainda andei à procura. E tenho provas disso, porque eu tenho até um outro vídeo que falo disto antes até do final da tarde e quis falar de uma coisa relativa a isto. Então é só para mostrar como as coisas são feitas. Eles fazem isto com as t-shirts, fazem isto com as notícias. Há coisas que eu às vezes não posso provar, porque eu não posso gravar 24 horas no dia, não tenho dinheiro para isso, né? Porque eu gravo tudo em cartões, mesmo assim já é difícil, mas não dá para gravar todos os meus passos. O que eu posso provar, e tenho sempre coisas, provas todos os dias que posso provar, mas é sempre, às vezes é mais coisas do que eu consigo apanhar, porque isto é feito constantemente e ninguém pode dizer, não, isso foi o Google que rastreia consoante os interesses da pessoa. Não, o Google não me podia rastrear consoante os meus interesses porque eu não procurei nada na pesquisa a respeito de nazismo, não procurei nada a respeito de símbolos nazis, de Auschwitz, nada. Nenhuma palavra-chave que tivesse a ver com nazismo, nem agora, nem recentemente, nem há muito tempo. De maneira que nem por aí, não é por aí sequer, até porque acontece quando geralmente são sempre notícias internacionais. E
isto é outra prova. Mas isto acontece muitas vezes, eu tenho muitas coisas destas. Como aqui, por exemplo, eu tinha acabado de escrever de nazismo, logo eles arranjaram. E o evento já estaria marcado, certamente. É muito simples para eles não vão criar o evento do nada, até porque o evento já devia estar marcado. Eles simplesmente vão ver as agendas de eventos que já estejam exatamente marcados e que a mídia sabe sempre. Eles vão ver e é muito fácil, é só mandar um operativo. E eles têm-nos no mundo inteiro. Eles têm agentes no mundo inteiro, eles têm. As agências trabalham em conjunto. É muito simples para eles, não é preciso criar o evento. Eles não criaram o evento. Não, eles só aproveitaram e disseram: olha, temos este evento vamos relacionado com um outro assunto, mas vamos mandar um agente a um operativo com símbolos nazis e pronto. E está feita a coisa. Está lá um da mídia, um dos escravozinhos da mídia para tirar a fotografia e está feita a coisa. Depois é muito simples, porque eles são os donos. Eles, quando eu falo deles, falo de pessoas muito poderosas e de pessoas que estão, portanto, que estão ligadas a governos e a serviços de inteligência e, enfim. E as agências de inteligência e tudo isso. Porque isto na verdade não é uma pessoa, isto é todo um sistema que está arranjado e que é toda uma teia. É toda uma teia. E não é uma pessoa, não são meia dúzia de pessoas, é todo um sistema, engloba instituições, engloba pessoas, é todo um sistema. A gente não pode dizer que é uma pessoa ou outra, que é só uma determinada hierarquia. Não, isto é todo um sistema montado. E engloba várias hierarquias sociais, engloba várias instituições, de maneira que é complicado de definir o eles aqui. Mas pronto, a coisa funciona assim, com serviço de inteligência e tudo. As operações são montadas e é fácil, é rápido. No caso, por exemplo, é só mandar um agente a um operativo. Olha, mandar alguém com símbolos nazis, é só isso, e relativo a um outro assunto que não tem nada, que era o coronavírus, que não tem a ver, mas é fácil meter, né? É fácil meter isso, especialmente uma manifestação, né? É sempre um sinal de revolta, né? Os símbolos tanto nazistas, tanto escritos de extrema-direita, como antinazistas. Então é isso que eles fazem. É muito fácil, eles viram a agenda e mandaram um operativozinho. Tem sempre os da mídia, os lacaios da mídia, da Prost e Press, e é só tirar uma fotografiazinha em pouco tempo. Em pouco tempo eles as multinacionais da mídia, que são 6 grandes corporações, são 6 no mundo inteiro, pertencem a quem está ligado a isto tudo. E depois é muito fácil, não é? Só espalhar a informação pelas agências nacionais, internacionais e nacionais, como por exemplo aqui, por exemplo, em Portugal é a Lusa, é mandar a informação e em poucas horas está em todos os jornais, em todos os jornais e em todos os meios de comunicação, a notícia. Para eles é muito simples, para eles não há nenhuma complicação nisto, seja internacional, seja nacional, para eles é a mesma coisa, porque as agências trabalham todas, especialmente aqui na Europa, não é? Porque são todas aliadas à NATO e tudo, e trabalham tudo em cooperação. Não é só um telefonemazinho, a coisa está feita. É só um telefonemazinho entre agências e a coisa está feita. É muito simples para eles. As pessoas pensam que é muito complicado. Não é. Isto é muito simples. Eles têm coisas que parecem grandes enredos. Não é. Coisas muito simples. São coisas muito simples que eles fazem as coisas, que eles aproveitam ocasiões. Eles não criam eventos especiais para determinadas coisas às vezes. Ou não. Eles só aproveitam já o que já está estabelecido e com pequenas alterações e pequenas coisas eles conseguem criar grandes manipulações. E foi isto, por exemplo, aqui. Mas é só para mostrar. O que é que eu faço no dia que seja relevante? Eles vão logo arranjar uma maneira de mostrar e tentar usar sempre o mimetismo, tentar imitar, no sentido não é de imitar, mas é para que eu perceba a similaridade, para que eu perceba realmente que eles já perceberam e que eles estão a par de tudo e que eles viram tudo. É uma das formas do assédio do projeto Monarca dos Jogos, é isto. Isto acontece o tempo inteiro. Por exemplo, o exemplo foi dei este exemplo logo a seguir do dia a seguir a ontem, mas há sempre mais. Todos os dias eles arranjam uma coisa, não é sempre com as notícias, às vezes é com o meu e-mail. Por exemplo, há um tema que eu hei de falar, que foi o carro sucata, que eles meteram aqui um carro sucata na passagem de ano de 2018 para 2019. Não, de 2017 para 2018, já há 2 anos. Aqui isso virou um tema, era cada vez que eu saía era o mesmo carro avariado, o mesmo carro não era o mesmo carro, o mesmo modelo e tipo e cor de carro, até hoje, há mais de um ano. Eu ainda hoje tive que tirar as provas, ontem tenho que tirar todos os dias. Cada vez que eu saio, que eu entro do Fórum Almada ou que eu venho a chegar a casa e saio, é um carro desses
a passar por mim aqui à porta, ou quando eu vou entrar no fórum a passar por mim a ser gente aí dentro. Isto não podem dizer que é delírio meu, porque eu há um ano que tiro as provas todos os dias. E há muitos modelos de carro, não é? Mas é aqueles compridos, parece carrinha. Não é carrinhas altas, mas aqueles que parecem carrinha esse assim. Sempre. Eu tiro as provas, né? Para saber, ninguém diz que é coincidência. Isto eles fazem, os assédios deles são assim. Mas é só um exemplo, há outras coisas. Mas eles criam assim, muitas vezes mimetismos, como ontem também. Aquilo de eu estar a ouvir a música The War is Over, era o tema, não é? A guerra acabou, e eles meterem lá It's not over. E o tema era a luta, eu lutar, we will fight, nós lutaremos. Ou seja, é uma maneira deles mostrarem à vítima que estão a parte do que a vítima está a ser vigiada e controlada continuamente. É para isto que serve isso. Não é porque eles são bonzinhos, porque nos querem fazer companhia, porque nos querem fazer sentir acompanhados. Não, é uma forma de intimidação, é uma forma de assédio, é uma forma de nos acossarem, de a gente se sentir rodeado, de a gente se sentir cercado em todas as nossas ações, em todos os nossos passos. E é isto que acontece. E há muita coisa que eu posso mostrar, e eu tenho muitas provas de tudo isto. E isto é o projeto Narcojogos, é a tal programação de controlo mental e de escravidão mental que eles tentam, portanto, à volta da pessoa, das vítimas, e que muitas vezes destrói muita gente, não só as pessoas como outras pessoas, em todos estes joguinhos e toda esta maldade. E era isto que eu queria mostrar, pronto. Não era só mais isto.